outra ponte Londres, onde que a treliça está mais fina aqui e mais forte aqui, provavelmente porque para pegar os maiores esforços que estão descendo para cá. Eu já comentei sobre isso, uma estrutura parabólica, um galpão parabólico para receber um hangar aí de avião, extremamente interessante, porque ele dá leveza na estrutura. Idem nesse galpão, também extremamente leve. Outra ponte em estrutura treliçada. Eu cito essa estrutura, que é uma coisa extremamente interessante. Olha que coisa incrível a concepção de engenharia dessa ponte, onde que o projetista quis colocar ela engastada nesses nós gigantes que estão aqui e, portanto, acabou criando uma massa de estrutura onde que, no meu entendimento, não ficou uma estrutura bela. Note que, no caso aí, o trem, a locomotiva passa por dentro dela, mas, no meu entendimento, ela ficou uma estrutura pesada. Isso é Calatrava, um grande arquiteto que mostra uma passarela onde que ele faz um arco parecendo quase que uma coluna vertebral e com estais segurando nas duas extremidades, mostra leveza e beleza. Significa principalmente para aquele que caminha por sobre a passarela, ver essa beleza toda, essa leveza com uma frequência natural da estrutura extremamente agradável. Aqui também uma ponte em estais, que a gente chama uma estrutura tipo leque, esse tipo harpa. Olha a beleza da estrutura e a esbeltez dela. Em outras palavras, eu acho que o ser humano tende a se aproximar das estruturas que têm frequências próximas à sua, porque o ser humano gosta de estar em harmonia com as estruturas. Idem aqui, estruturas extremamente harmoniosas. Esta é uma polêmica que eu gosto de provocar nas pessoas, porque este é o MASP em São Paulo, que é o maior vão livre da América Latina, feito pela Lina Bombardi, e eu pessoalmente comento que essa laje que está fixada nesse grande pórtico, aí, aqui tem mais um exemplo, MASP, essa laje que está presa, fixada nesse grande pórtico vermelho, mais esse exemplo, ela cria uma tensão, ela está sob tensão, o que gera muito desconforto para quem está aqui embaixo. Em outras palavras, quando você concebe uma estrutura com muita energia interna armazenada, onde que você tem pilares muito afastados um dos outros, onde você tem dificuldade de enxergar o apoio, onde você tem dificuldade de sentir o aconchego da estrutura, você acaba não ficando debaixo dela, né? Apesar de ser um marco da engenharia brasileira, ele tem, no meu entendimento, esse questionamento. Olha ele vista de outro lado, né? Olha que pórtico interessante, também onde que aonde tem muita massa, onde tem muita
nó rígido, onde que tem muita energia localizada. Este é a nossa famosa centro administrativo. Basicamente é um pórtico, né? É um pórtico que sustenta todos os andares ali da administração pública. Vocês vão ver como é que ele trabalha. Ele trabalha dessa maneira, lá os tirantes, como é que os tirantes estão sustentando o prédio da administração e o pórtico sustentando tudo, né? Eu acho essa estrutura muito interessante em termos de equilíbrio. Ela tem uma distribuição muito interessante de energia. Aí a construção desse pórtico. Isso é uma ponte onde que você vê que não tem nenhuma estrutura aqui, porque não tem nó rígido aqui. Portanto, não tem aqui a necessidade de estrutura para conter esforços do tipo momentos atuantes. Portanto, são vigas biapoiadas, né? Aqui são passarelas que são que acompanham perfeitamente o esforço normal, maior aqui e menor lá. Eu acho extremamente interessante e, portanto, agradável. A mesma coisa com essa ponte. Idem com essa ponte que eu acho extremamente ousada e extremamente flexível. Aqui a beleza da estrutura, que é contrastado com o que a gente chama isso aqui, vendo esse triângulo aqui, nada mais é do que o engastamento do cabo principal. Os cabos principais engastam exatamente nessa ancoragem, a gente chama de bloco de ancoragem de um lado e do outro. Então eu falo que a beleza da própria estrutura foi atrapalhada pela ancoragem robusta que acabou aparecendo. O arquiteto poderia ter tentado conceber uma estrutura onde que o bloco de ancoragem fosse, digamos, menos presente. Aqui exemplos de galpões, aqueles que são mais interessantes do que outros. Evidentemente que esse galpão é muito mais interessante do que esse galpão, em termos de distribuição de carga, né? E, por último, quero mostrar aqui uma ponte, onde que a opção do arquiteto ou do engenheiro foi que o pilar nascesse cá embaixo do vale, fosse até lá em cima. Note que para que isso acontecesse, ele nasce aqui com uma seção quase que de 10 por 10, quase que uma caixa gigantesca. Enquanto que se ele tivesse trabalhado com um arco, ele teria feito muito mais bonito e uma distribuição de carga muito mais interessante, né? Basicamente é isso. Estou mostrando a mesma concepção, onde que é pilares consecutivos, onde que se você tivesse colocado um arco, teria ficado muito mais interessante. Eu acho que a arquitetura não é só fazer o mais barato. Eu nunca fui a favor do mais barato. Eu sempre fui a favor da maior atratividade econômico-financeira e visual. Basicamente, eu quero finalizar a minha palestra comentando o seguinte: é que nesse século XXI nós temos que pensar nas estruturas de forma harmoniosa com as nossas energias internas, com as energias internas das próprias estruturas, com a finalidade das estruturas, com a forma e principalmente de maneira que elas tenham
uma afinidade com a nossa forma de estar sentindo o mundo. Em outras palavras, não me façam templos e igrejas com uma energia que é incompatível com aquela que você estará fazendo lá dentro. E a mesma coisa é com uma casa de diversão ou com uma discoteca, que também, aí o caso é o contrário, você deve ter uma estrutura que tenha uma energia muito mais excitante, não é verdade? Então, muito obrigado, essa era a minha ideia.